Os vagões que não chegaram. Com o rápido crescimento espiritual em Cutting, a filial decidiu realizar a Assembleia Internacional Paz na Terra, de 1969, em Medina, em vez de Yangon, como era de costume. Para transportar os congressistas de Yangon a Medina, mais de 1.100 quilômetros ao norte, a filial solicitou ao Serviço de Ferrovias da Birmânia permissão para fretar 6 vagões. Tratava-se de um pedido inusitado. Cutting era uma área em que havia conflitos com forças rebeldes, de modo que a saída e a entrada eram rigorosamente controladas. Mas, para a surpresa dos irmãos, as autoridades prontamente atenderam ao pedido. No dia em que o trem com os congressistas deveria chegar a Medina, Morris Hadj e um grupo de irmãos foram à estação ferroviária para recebê-los. Morris conta: enquanto esperávamos, o chefe da estação nos entregou um telegrama dizendo que as autoridades haviam desengatado os 6 vagões com os congressistas. Pelo visto, a locomotiva não tinha conseguido puxar os vagões extras na subida e, por isso, teve de deixá-los abandonados entre Mandalay e Medina. O que podíamos fazer? Nossa primeira ideia foi marcar outra data para o Congresso. Mas isso significaria pedir novas autorizações, o que levaria semanas. Bem na hora em que estávamos orando fervorosamente a Jeová, o trem chegou à estação. Não acreditamos no que vimos. Todos os 6 vagões, cheios dos nossos irmãos. Eles sorriam e acenavam. Quando perguntamos o que tinha acontecido, um deles explicou: 6 vagões foram desengatados, mas não os nossos. O Congresso de Medina foi um grande sucesso. Houve o lançamento de 3 publicações em birmanês e 5 em inglês. 3 anos antes, quando os missionários haviam sido expulsos, o fluxo do alimento espiritual na Birmânia foi diminuindo e quase cessou. Agora havia uma enxurrada. Ensinando os Nagas. 4 meses após o congresso em Medina, a filial recebeu uma carta de um agente dos Correios em Kamptee, cidade ribeirinha no sopé das altas colinas ao longo da fronteira noroeste com a Índia. A região abriga o povo Naga, uma mistura de diversas tribos que no passado eram aterrorizantes caçadores de cabeças. Em sua carta, Bai, agente dos Correios e ex-adventista do 7º dia, pedia ajuda espiritual. A filial prontamente enviou 2 pioneiros especiais, Eong Nain e Win Pe. Win Pe conta: no campo de pouso de Kamptee, ficamos preocupados quando vimos guerreiros nagas vestidos apenas de tangas com um semblante feroz. Mas Bai veio rapidamente nos cumprimentar e nos levou dali para conhecer algumas pessoas interessadas. Logo estávamos estudando a Bíblia com 5 pessoas. Mas as autoridades locais nos confundiram com pastores batistas que tinham ligação com os rebeldes. Apesar de garantirmos que éramos politicamente neutros, eles ordenaram que fôssemos embora antes de completarmos um mês ali. 3 anos depois, quando novas autoridades tomaram posse, Biek Moya, um pioneiro de 18 anos, retomou a obra ali. Não demorou muito e Bai pediu demissão da agência dos Correios e passou a servir como pioneiro. Daí chegaram mais pioneiros. Esse grupo zeloso logo formou uma congregação em Kamptee e vários grupos menores em povoados vizinhos. Biek Moya recorda: os irmãos Nagas eram analfabetos, mas eles amavam a palavra de Deus e eram pregadores zelosos que sabiam usar muito bem as figuras de nossas publicações. Eles também decoravam muitos textos da Bíblia e os cânticos do reino. Hoje, congressos de distrito são regularmente realizados em Kamptee, com congressistas que vêm de lugares remotos no sul, como Homalin, uma cidade a 15 horas de distância de barco. Oposição no Triângulo Dourado. Enquanto isso, no outro lado do país, a obra também crescia nas montanhas que fazem fronteira com a China, o Laos e a Tailândia. Ali, no meio do Triângulo Dourado, a paisagem das belas colinas e vales férteis é manchada por revoltas, produção de ópio e outras atividades ilegais. Os pioneiros que levaram a verdade a essa região perigosa eram cautelosos e discretos. Mesmo assim, um grupo se opôs implacavelmente à nossa pregação: o clero da cristandade.
Quando os pioneiros Robin Zeldia e David Abraham chegaram a Lacho, uma cidade movimentada no estado de Shan, o clero local prontamente os denunciou como rebeldes. Robin disse: "Fomos detidos e levados para a prisão. Ali apresentamos à polícia os nossos documentos. Não demorou muito e apareceu um major do exército. 'Olá, Sr. Zeldia!' exclamou ele. 'Vejo que as testemunhas de Jeová chegaram a Lacho.' O major, meu antigo colega de escola, nos liberou imediatamente. Os dois pioneiros começaram a pregar e logo formaram uma congregação de tamanho razoável e construíram um salão do reino. 2 anos depois, eles foram intimados a comparecer à sede do governo local, onde estavam reunidos mais de 70 oficiais militares, líderes tribais e clérigos. Robin conta: "Os clérigos estavam furiosos e nos acusaram de pressionar o povo a abandonar suas tradições religiosas. Quando o presidente da reunião exigiu que dessemos uma resposta, pedi permissão para usar a Bíblia em minha defesa. Ele permitiu. Fiz uma rápida oração silenciosa e então expliquei o que a Bíblia diz sobre as tradições da religião falsa, o serviço militar e cerimônias nacionalistas. Quando terminei, o presidente se levantou e declarou que as leis da Birmânia permitiam a liberdade de culto a todas as religiões. Fomos liberados e tivemos permissão de continuar a pregar, para o grande desapontamento dos clérigos." Mais tarde, em Mangpo, um pequeno povoado perto da fronteira com a China, uma turba furiosa de batistas incendiou um salão do reino. Vendo que esse atentado perverso não intimidou os irmãos, a turba incendiou a casa de um pioneiro especial e começou a aterrorizar os irmãos nas suas casas. Os irmãos recorreram ao governante local, mas ele apoiava os batistas. Por fim, o governo interveio e permitiu que os irmãos construíssem um novo salão do reino, não no local anterior na periferia, mas bem no centro do povoado. Mais ao sul, em Letho, um povoado remoto nas montanhas no estado de Caim, fronteira com o Triângulo Dourado, Gregory Sarello sofreu forte oposição da Igreja Católica. Ele conta: "O padre ordenou que os paroquianos destruíssem minha horta. Depois eles me ofereceram comida, mas um amigo me avisou que estava envenenada. Certa vez, os seguidores do padre me perguntaram que trajeto eu faria no dia seguinte. Nesse dia eu fui por um caminho diferente e escapei da emboscada que haviam armado para me matar. Dei queixa desses atentados, e as autoridades deram uma forte advertência ao padre e a seus seguidores para que me deixassem em paz. Jeová me protegeu dos que caçavam a minha alma."